E a gente continua falando sobre eleições, números da pesquisa Ibope para a presidência. Você confere. No levantamento do último dia 18, Jair Bolsonaro estava com 28 pontos. Agora mantém a mesma pontuação. Fernando Haddad tinha 19 e agora subiu para 22%. Ciro Gomes aparece com 11% nas últimas duas pesquisas. Geraldo Alckmin tinha 7 e agora tem 8. Marina Silva estava com 6 e agora aparece com 5. João Amoedo tem 3%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles têm 2%. Guilherme Boulos aparece com 1 ponto. Cabo Daciolo, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Emael não pontuaram. Brancos e nulos somavam 14% e agora são 12%. Os que não sabiam ou não responderam eram 7% e agora são 6%. O Ibope ouviu 2.506 pessoas em 178 cidades. Os dados foram colhidos entre o dia 22 e 23 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Que acaba de sair, nova pesquisa também do Ibope, só que agora para o governo do estado. SCAF 24%, Dória 22%, França 12%, Marinho 6%. E aqui no estúdio estamos recebendo ele, Rodrigo Garcia, deputado federal, candidato a vice-governador do estado de São Paulo, da chapa de João Dória. Rodrigo Garcia, boa noite. Boa noite, Zé Henrique, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui em Marília, nos estúdios, para falar um pouco das propostas do João Dória, o nosso candidato a governador. Hoje eu que andei aqui no comércio da cidade, acompanhando a nossa candidata ao Senado, a Mara Gabrilli e tantos outros candidatos a deputado na nossa coligação, para conversar com a população e falar um pouco das propostas do João Dória para governar São Paulo. Estou vendo aqui a carreira política do Rodrigo Garcia, apenas 44 anos de idade, 3 vezes deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal com quase 350 mil votos, ex-secretário da Habitação, da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento Social. Com um retrospecto desse, uma carreira, candidato a vice, ajuda a ganhar também uma eleição, Rodrigo? Olha, Zé, cada vez mais a população brasileira está atentando à importância de olhar a chapa completa, os candidatos a vice, né? E o que cada candidatura representa. Eu tenho uma história política de 20 anos, né? Comecei muito jovem, com 24 anos de idade, me elegi deputado estadual, venho do interior de São Paulo, da região do São José do Rio Preto, e ocupei vários outros cargos no Poder Executivo. Isso me deu uma experiência dos problemas e dos desafios que São Paulo tem, daquilo que nós ainda precisamos melhorar em São Paulo, né? E fiquei muito feliz quando o João Dória me convidou para ser o seu candidato a vice-governador. Enxergo no Dória aquilo que São Paulo hoje procura, né? Que é alguém que ao mesmo tempo mantenha as conquistas do nosso estado e olhe para o futuro e inove em todas as áreas, né? Por isso estou muito feliz de estar nessa caminhada ao lado de João Dória para governar São Paulo. Essa nova pesquisa do Ibope, SCAF 24%, Dória 22%, França 12%, Marinho 6%. O senhor avalia? Olha, nós temos desde quando o Dória se lançou candidato liderado todas as pesquisas. As pesquisas nos estimulam a continuar confiante na campanha, né? Mas eleição não se ganha de véspera e não se ganha também depois da eleição. Se ganha no dia da eleição. Nós temos até o dia 7 de outubro para mostrar as nossas propostas para a população paulista, as prioridades que o Dória tem na área da saúde, da educação e da segurança pública, da geração de empregos. Nós estamos procurando fazer uma campanha para discutir propostas, né? Porque é isso que interessa a quem está nos assistindo, né? Como que cada um pretende resolver e melhorar os problemas que a saúde de São Paulo tem, como é que nós vamos gerar emprego, né? Porque a campanha interessa à sociedade isso, debate de propostas, não discussão entre partidos, entre candidatos, bate-boca entre políticos, né? E o Dória tem feito isso nos nossos programas de televisão, nos debates, né? Para que no dia 7 de outubro o eleitor avalie com muita consciência a importância de votar num bom governador. Bem, o senhor acompanhou também os números da pesquisa para a presidência da República. Candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, não está decolando. Isso pode se refletir no resultado da eleição para o governo do estado? Olha, são eleições diferentes, mas eu acredito ainda que nessa reta final o nosso candidato a presidente Geraldo Alckmin possa passar a ir para o segundo turno e ganhar as eleições. Nós tivemos muitas movimentações de voto nos últimos dias da eleição presidencial
presidencial de 4 anos atrás. Nessa altura, há 4 anos atrás, se apontava um segundo turno que acabou não acontecendo entre Dilma e Marina naquela ocasião, né? E eu ainda tenho muita esperança de que nessa semana e na próxima, a sociedade brasileira acompanhe efetivamente o que pensa cada candidato, reflita, né? Nós temos que saber que essa é a eleição mais importante do país, então vamos contar até 3, pensar bem na hora da escolha, né? Para que a gente tenha alternativas concretas para o segundo turno, e eu tenho muita esperança que o nosso candidato Geraldo Alckmin passe para o segundo turno, Zé Henrique. Bem, o senhor é um político experiente. Diante dos últimos acontecimentos políticos do país e toda a bronca da população com grande parte dos políticos e do momento político, os números das pesquisas poderão realmente surpreender, ou seja, errar em relação ao voto de última hora, o voto em peso, Rodrigo? Eu não tenho dúvida, até porque quando você olha todas as pesquisas, Henrique, elas têm ainda um número de indecisos, de branco e nulos muito grande. E eu andando nas ruas, eu já visitei mais de 100 cidades nesses 2 meses, né? Eu percebo a população, óbvio, muito desesperançada, muito descrente do processo político, mas sabendo do seu dever de escolher bem e de votar no dia 7 de outubro. Então, muitas das pessoas que hoje ainda não estão declarando o seu candidato, na hora H vão escolher e talvez definirão as eleições. Eu percebo, principalmente nas mulheres, né, que refletem mais sobre a importância do voto, que ponderam mais a importância do voto, né? A elas é muito importante um bom governante para melhorar a saúde da sua família, para melhorar a educação, né? Eu percebo ainda que principalmente as mulheres estão refletindo e pensando mais na hora do voto, né? E espero que nesses 12 dias praticamente que faltam, né, a gente possa fazer com que a sociedade saiba da importância de escolher bem, né? Protestar nessa eleição, Zé Henrique, é escolher bem o seu candidato, porque é através da boa escolha que nós teremos uma classe política sintonizada com os anseios da sociedade. SCAF e Dória num segundo turno em São Paulo, os números vão mostrando isso. Segundo turno é uma nova eleição mesmo, na prática? Na prática é uma nova eleição, porque sai da disputa os nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal e também senadores, né? E fica a eleição de governador e de presidente. Hoje a população acompanha, né, uma verdadeira overdose digital dos candidatos, na televisão a mesma coisa, muitos comerciais, muitas inserções, e isso causa uma desatenção nas eleições majoritárias, né? No segundo turno é uma nova eleição, começa tudo de novo, serão 20 dias no segundo turno de disputa, né? Onde as mensagens dos candidatos a majoritário, a governador e a presidente vão ficar mais claras e possíveis de serem avaliadas pelo eleitor. Portanto, é uma nova eleição. E o Bolsonaro? O Bolsonaro seria um voto de protesto, na sua opinião, por enquanto? Olha, é difícil avaliar o que está acontecendo com a eleição nacional, né? Sempre se buscou uma eleição, espaço na televisão para ter tempo de vender as suas propostas para a sociedade acompanhar o que você pensa, né? E em relação ao candidato Bolsonaro, isso não existe. Existe uma movimentação nas redes sociais. Eu, pessoalmente, não conheço as suas propostas claras pelo Brasil, né? Para o Brasil, e existe, naturalmente, uma consolidação muito forte do voto nele, né? Ainda acho que isso pode mudar nesses 12 dias que faltam, né? E se isso não acontecer, é uma mudança natural do ciclo da política brasileira, né? Que nós precisamos olhar para trás e aprender com isso. Reta final de campanha. E agora, Rodrigo Garcia percorrendo de forma mais dinâmica ainda todo o estado? Sem dúvida, e mostrando as ideias do Dória, né? Nós queremos fazer um governo mais enxuto do ponto de vista da máquina pública, um governo que vai acelerar as concessões públicas em São Paulo para ter dinheiro para fazer aquilo que é importante para as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam, que é investimento na área da saúde. Sabemos a importância aqui de Marília para o atendimento da saúde regional, na alta complexidade, sabemos dos gargalos que nós temos nas consultas e nas cirurgias com especialidades, e vamos aplicar a metodologia aqui no interior de São Paulo do Corujão da Saúde, que o Dória fez na capital, traremos isso para o interior, né? Sabemos a importância
importância do remédio rápido para a população que hoje depende de remédio de alto custo, né? Então o Dória vai priorizar muito a área da saúde, que se resume a mais médicos, e exames e cirurgias e também remédios. Mas além disso, não se esquecendo do emprego, que é tão importante para gerar economia, né? Marília tem uma infraestrutura pronta para receber mais investimentos. Nós temos importantes indústrias tradicionais aqui na cidade, como a Nestlé, mas temos ainda a expectativa de novos investimentos que vão gerar emprego. E temos também investimentos na área da tecnologia que vão gerar empregos de qualidade, Zé Henrique, empregos que pagam bem aos seus funcionários. Marília já tem o embrião do parque tecnológico, precisamos tirá-lo do papel, fazer com que se torne realidade, mesmo começando com uma incubadora de empresas de base tecnológica, até um centro de inovação para chegar no parque tecnológico, gerando, portanto, empregos de qualidade em Marília. Nós precisamos olhar para o futuro, reconhecer as boas conquistas que nós temos em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, buscar uma inovação. E é isso que eu enxergo na nossa candidatura, na candidatura do João Dória. Uma área específica, já que o senhor foi secretário da área, e a habitação sempre é o sonho de qualquer cidadão. Que comentário fazer? Sem dúvida, eu tive a oportunidade aqui de fazer a entrega na nossa gestão de mais de 900 unidades próximos aqui da rodovia, do programa Casa Paulista, aliado ao Minha Casa Minha Vida, né? E outros investimentos de reforma em algumas unidades da CDHU, assim como a regularização fundiária. Todo investimento na habitação é pouco perto da demanda. Nós temos um déficit habitacional de São Paulo de 1.300.000 unidades e precisamos nos esforçar para que, com a criatividade, a gente possa construir mais. Habitação e casa própria é sonho da família brasileira. E durante as obras ela gera muito emprego. Então a construção civil, para ativar a economia, é o primeiro e melhor caminho para o Brasil e para São Paulo. Portanto, o Dória trará na área da habitação duas importantes inovações. O cheque moradia, que é um complemento que falta para a família entre aquilo que ela tem de financiamento e o que custa um apartamento. Eu já fiz isso como secretário de Estado lá na capital, para o funcionalismo público. Conseguimos vender mais de 2.000 apartamentos com subsídio direto do governo do cheque moradia, e as parcerias público-privadas da habitação. Também fizemos a primeira do Brasil lá na capital e queremos trazer para as grandes cidades do interior, para que com isso a gente alcance o maior número de famílias possíveis na casa própria. Muito bem. Obrigado, Rodrigo Garcia, candidato a vice-governador da chapa de João Dória. Daqui a pouco a gente continua ouvindo Vicentinho, candidato a deputado federal da reeleição. Ele vai falar sobre o momento político, vai fazer a sua avaliação também sobre a pesquisa, tanto para a presidência como para o governo do Estado, e a situação do PT e de Lula. E uma entrevista especial também, ela, a grande líder da educação, que representa os professores da rede pública estadual, a presidente licenciada da APUESP, professora Bebel. Agora vamos a Brasília. O ministro marilense Dias Toffoli, depois de ter assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal, é presidente da República em exercício, e ele sancionou uma lei muito importante para a sociedade. Capital Federal e a informação. Agora passa a ser crime a divulgação de fotos ou vídeos que tenham cenas de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A pena é maior se for divulgada por pessoa próxima à vítima. A nova lei também aumenta as penas para o crime de estupro coletivo. Também torna crime a chamada importunação sexual, que pode ocorrer, por exemplo, dentro de transportes coletivos sem o consentimento da vítima. O presidente da República em exercício, Dias Toffoli, que sancionou o texto, disse que a lei busca tornar mais forte a proteção das mulheres. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. Corrige lacunas hoje na tipificação criminal extremamente importantes para o aprimoramento da nossa legislação. Outra lei sancionada define novas possibilidades de perda do poder familiar. Isso poderá ocorrer em casos em que a pessoa comete crimes contra o familiar, como cônjuge ou filhos. Esses crimes podem ser homicídio, feminicídio e lesão corporal grave, além de estupro. Todos nós sabemos que o poder familiar há que ser um manto de proteção da família e de seus membros.
um manto de proteção para assegurar que cada integrante da família cresça em segurança, realize todo o seu potencial, prospere e seja feliz. Mas como todo manto, ele também pode encobrir, e infelizmente casos há, em que o poder familiar converte-se, na verdade, em ameaça àqueles indivíduos que deveriam estar por este poder familiar protegidos. Outro texto sancionado assegura atendimento educacional a aluno da educação básica que estiver internado para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado. Tá aí então, vamos aguardar. Destaques do momento: uso de cartões cresce 14% no primeiro semestre, aponta a associação. E uma novidade a partir desta quarta-feira: crédito consignado com dinheiro do FGTS. Começa a Caixa Federal a aplicar o crédito taxa máxima de juros 3,5%. Será que vai dar certo? Daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo. Vamos continuar ouvindo Vicentinho e uma entrevista com a Bebel falando em nome da educação. Já, já.